Bom dia, professor. Tudo bem, querida? Como é que você está? Desculpem que eu tive um probleminha no trânsito, atrasei. Como, não sei se vocês lembram, mas eu dou essas aulas numa escola, lembra? E tive um probleminha hoje, tá? Me desculpem, viu? Bom dia, Samuel, Aninha, Felipe, Gabriel, Larissa. Vocês estão bem? Bom dia, professor. Tudo bom? Ótimo. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo, querida. E você? Tô ótima também. Obrigada por perguntar. Bom dia, David. Bom dia, Bom Esther. dia, professor. Tudo bem? Caiane. Bom dia, professor. André, Aline. Bom dia, professor. Belezinha aí? Todo mundo? Belezinha. Amanhã vocês terão aula? Sim. É, segunda-feira? Não? Profe, Segunda amanhã é não. sábado. Hã? Não, eu entendi que você achava que amanhã era segunda. Não, amanhã é sábado. Vocês terão aula amanhã normal? Sim. É, domingo? Não. Não. Segunda? Sempre feriado? Não? Segunda não, nem terça e nem quarta, eu acho. Tem uma aulinha no domingo, né? Ai, ai, ai. Não, que isso, professor. Aula domingo não pode, não. Não pode, né? Dia santo. Muito bem. Vamos lá, queridos. Vocês me perdoem, né? Eu expliquei para alguns, não expliquei para todos. Como vocês devem lembrar, né? Eu dou as aulas numa escola que eu coordeno, né? E hoje eu tive problema para chegar aqui, tá? No trânsito. Então, vocês me perdoem aí o atraso, tá bom? Certo, queridos? Me desculpem. Sexta-feira hoje estava um trânsito muito diferente do que estava normal, do que está normalmente, né? Mas, enfim. Prévia de feriado, né, Pro? Todo mundo tá, tipo, viajando, indo viajar. Pois Embora é, eu não esperasse por isso. vai todo mundo mergulhar de máscara, né? Aí foi lindo. Dá um tibum de máscara. Mas tá bom. Cada um, né? Bom, queridos, é o seguinte, vamos lá então, para não perder mais tempo, né? Hoje nós temos um assunto de ecologia especialmente importante, sabe? Para a gente poder entender vários outros pontos da biologia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em comportamento de uma espécie, é importante que a gente saiba que esse comportamento ele vai se dar primeiramente dentro de uma população. Ou seja, dentro de um grupo de indivíduos da mesma espécie, que ocupam uma determinada área, como você está vendo no slide aí, tá certo? Ao longo de um determinado tempo. Então, quer dizer, o comportamento das espécies, no primeiro momento, ele se expressa entre os indivíduos da mesma espécie. Esse é um ponto. Aí você vai falar para mim assim, mas de que comportamento você está falando, né, professor? Aí eu vou falar para você assim, por exemplo, reprodução. Então, a reprodução das espécies ocorre nas populações. É nas populações que você pode ter, por exemplo, um grupo formado por um macho e muitas fêmeas, como é o caso aí do elefante marinho, né? Desses animais que estão aí. É um harém. Você pode ter vários casais, né? Você pode ter,
por exemplo, né, um único indivíduo, né, vivendo sozinho, mas na época da reprodução, ele procura outros, né? Então, a reprodução, ela se estabelece aí, na população. Outro ponto, querido, super importante. Quando o Castilho fala para você assim, azão azinho com azão azinho, beleza? Onde isso acontece, queridos? Aí, na população. Você entendeu? Então, quer dizer, de um cruzamento de heterozigotos, você tem a possibilidade de 4, né? De 4 opções, né? Azão, 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 azinho 2 vezes e azinho, azinho. Então, imagina o seguinte, né? A maioria, considerando que numa população, né? O genótipo, né? O genótipo mais frequente é sempre o heterozigoto. Por quê? Porque o homozigoto pode estar associado a uma doença. Se o indivíduo é azão-azão e o azinho é um gene legal, o azão-azão, né, não está adaptado. E, ao contrário, se o indivíduo é azinho-azinho e o gene interessante é o azão, ele também não está adaptado. Por outro lado, o heterozigoto, o azão-azinho, por exemplo, ele sempre terá os 2 produtos gênicos, entendeu? Então, quer dizer, ele é o genótipo mais adaptado. Numa população como essa que você está vendo aí, né, muito provavelmente, a grande maioria dos indivíduos é heterozigota para a maioria dos genes. Então, olha que legal, né? Os cruzamentos, então, geneticamente falando, eles acontecem na população. Então, se eu considerar que a maioria aí é heterozigoto, né, qual é a chance, né, de cada genótipo na geração seguinte? Vamos lá. Qual é? Ora, se a maioria é heterozigoto, eu continuo tendo o quê? 1/4 de azão-azinho, 2/4 de azão-azinho, e, desculpe, 1/4 de azão-azão, 2/4 de azão-azinho e 1/4 de azinho-azinho. Entendeu? Então, é importante a gente expandir um pouco o modo como a gente pensa, né? Como a gente assiste a aula, para que esse entendimento, queridos, fique mais próximo, sabe? Mais próximo da gente. Porque senão é difícil. A ciência, ela é difícil, né? Por que ela é difícil? Porque se a gente não se dispor, a gente não percebe que ela está ao nosso redor, né? Não percebe. E aí é fácil você ter uma postura antagonista, ser contra a ciência, não acreditar que vacina existe, que vai resolver o teu problema, entendeu? Né? Não acreditar que um vírus realmente existe, que é a causa de uma doença. Não, é um mal-estar que eu tenho, qualquer coisa do tipo, tá? Então, as populações, queridos, elas são fundamentais para o nosso entendimento de biologia, tá? Então, quando você fala assim, a espécie está adaptada ao ambiente que ela ocupa. Um cacto, por exemplo, tá? Um cacto apresenta adaptações interessantes para o deserto, para uma área semiárida, beleza? Então, vou encontrar um cacto no Brasil aonde? Na Caatinga, né? Agora, o grande lance é, eu vou encontrar um cacto? Um indivíduo? Não. Entendeu? Eu posso encontrar o quê? Uma população de cactos, que vai garantir, né, que a reprodução aconteça entre eles, né? E desse modo permitir a formação de sementes, frutos e por aí vai. Entenderam a ideia? Agora, por outro lado, imagina como a população é importante para você ter a perpetuação da espécie. Ah, não entendi. Calma aí, vai devagar. O que garante, por exemplo, que a toda geração, a gente tenha todos os indivíduos ali presentes, que a espécie permaneça ao longo das gerações? Ora, para a espécie permanecer ao longo das gerações, eu preciso ter reprodução. Eu preciso ter o quê? Indivíduos jovens nascendo, tá certo? Legal. Agora, e se a população for pequena? Opa! E se a população for pequena? E se a minha capacidade reprodutiva ali, localmente, for pequena? Sou uma espécie localmente vulnerável. Deu para entender? Que pode sofrer o processo de extinção mais facilmente. Isso foi questão. Você entendeu? Então, olha que interessante. Populações pequenas, tá? Que ocupam hábitats muito específicos, são muito mais vulneráveis à extinção. Foi o Unicamp.
Tá? Então, quer dizer, a população é um indicador muito importante para a gente. Muito, muito importante. A reprodução acontece nela, o cuidado com os filhotes acontece nela, entendeu? A seleção sexual acontece nela. Então, é na população que as fêmeas vão escolher os machos. É na população que os machos vão brigar com outros machos pelas fêmeas. Tá claro a ideia? E olha que bacana. Isso que eu acabei de falar é o quê? Competição. Um tipo de competição. Uma competição que acontece dentro da espécie. Num grupo específico, chamado o quê? População. Numa Olimpíada, numa competição esportiva, quem compete com quem? O nadador de 100 metros, né? Compete com quem? Com outro nadador. Certo? Ou seja, os recursos são os mesmos. É o que acontece aqui. Então, dentro da espécie, existe um tipo de competição. Então, os indivíduos que estão aí, que vocês estão vendo aí, eles estão competindo por o quê? Vamos lá, queridos. Vamos abrir a cabecinha. Olha para o esquema, por favor, para a foto. Esses indivíduos estão competindo por o quê? Por espaço. O espaço está na cara, né? Está um em cima do outro aí, né? Certo? Por espaço, por alimento, por parceiros sexuais. Deu para entender? Certo? Então, eles competem, né? O fato deles estarem juntinhos assim, diz para mim, garante, por exemplo, uma defesa maior, uma capacidade de se defender maior em relação ao predador? Com certeza. Entendeu? Certo? Agora, tem um outro ponto, né? Quem é o cara aí que vai morrer? Né? Quem? Quem é o cara aí que vai sobreviver e passar, e ter a condição de passar os seus genes para a geração futura? Ah, é aquele ali e tal. Tudo bem. Então, como é que a gente chama isso? Uma escolha que o ambiente faz dos indivíduos na espécie, nas populações, das características mais favoráveis. Como é que chama isso? Qual é esse conceito que você viu em evolução com o grande castilho? Como é que chama, queridos? Seleção? Natural. Natural, linda, exatamente. Você entendeu? Então, olha que louco, né, queridos? Quando você fala de variabilidade genética, onde ela acontece? Aí, na população. Quando você fala, por exemplo, de seleção natural, é aí que ela acontece. Quando você fala de extinção, a extinção ela começa a ficar real quando? Quando as populações diminuem, quando as populações são muito específicas, entendeu? Tem um nicho muito reduzido, não conseguem se reproduzir, estão perdendo a sua adaptação. É aí. Você entende? Agora, será que existem comportamentos, por exemplo, que podem facilitar, né, que alguns indivíduos, por exemplo, sobrevivam? Então, por exemplo, será que essa espécie de leão marinho, por exemplo, né, elefante marinho, desculpe, essa espécie, ela vive só aí nessa praia, só nessa localidade? Ou eu posso encontrar outros grupos dessa espécie? Entenderam a ideia, queridos? Vamos dar uma ampliada, vamos abrir um pouco a cabeça. A espécie humana, por exemplo. A espécie humana está num único local no planeta? Não, não está. Então, quer dizer, a espécie humana, né, ela está distribuída em várias populações geográficas. Percebe? Então, quer dizer, população é um conjunto de organismos da mesma espécie que vive num determinado local ao longo de um tempo. Então, você tem a população brasileira, certo? Humana, da década de 70. Certo? Existem dados aí que mostram pra gente que éramos cerca de quê? De 90 milhões de brasileiros. Tudo bem? População humana do Brasil em 2020, 200 e poucos milhões. Entendeu? Aí você fala, peraí, o que aconteceu com a população?
Ela aumentou. Por que ela aumentou? Ah, porque veio gente de outro lugar para o Brasil. Pode ser. Porque nasceu muito mais do que morreu. Pode ser. Porque saiu muito menos gente do que entrou. Pode ser. Entenderam, queridos? Então, quer dizer, a população, ela é super importante porque é nela que eu observo, né, essas dinâmicas. Então, quer dizer, eu sei que a população está crescendo. Por quê? Ah, porque está nascendo gente. Escreveu isso, dançou na prova, queridos. Então, muito cuidado, por favor. Ah, mas a população não está crescendo porque está nascendo gente? Não exatamente. Então, o que faz uma população crescer? Vamos lá. O que faz? A entrada de indivíduos ser maior do que a saída de indivíduos. O nascimento de indivíduos ser maior do que a morte de indivíduos. Deu para entender, não? Certo? Então, quer dizer, você começa a perceber que se eu estou estudando uma população com sucesso, né, se o meu estudo é um estudo de sucesso, eu consigo dizer para você o seguinte, olha, as populações de onça no Brasil estão diminuindo, o número de populações está diminuindo e o número de onça em cada população está diminuindo. E é um dado certo. Aí você chega para mim e fala, o que nós vamos fazer? Vamos criar unidades de conservação para proteger onças. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, o estudo populacional, ele te garante um monte de decisões políticas, por exemplo. Ah, o estudo da população humana no Brasil. Como é que ela é, essa população humana? Quantos jovens temos? Quantas crianças temos? Quantos idosos temos? Uma das causas da crise que a gente vive no Brasil faz um tempo, sabe qual é, queridos? Porque, a rigor, ninguém parou para estudar uma coisa super simples, que é a dinâmica populacional. Será que os nossos políticos, né, os nossos governantes, precisariam fazer cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, um escambau, né, para saber, para aprender que os indivíduos nascem, crescem, envelhecem e morrem? Pô, é básico demais, né? E quando um ser humano, né, é considerado nesse ciclo, o que acontece com as necessidades básicas deles? Vamos lá, queridos. Quando uma política de vacinação é realmente importante? Nos anos iniciais. Certo? Para garantir uma imunização legal, não é verdade? Tudo bem? Para garantir o quê? O sucesso, né, dos processos imunológicos e que ele possa passar aí por situações de doenças, de infecções e tudo mais. Então, olha que interessante. Quando uma política de vacinação é realmente importante? Anos iniciais. Quando uma política de educação básica, forte e tal, ela é importante? Dos anos iniciais até o quê? Final da adolescência, entendeu? Ou o meio ali da adolescência, ali é fundamental. Então, você tem que pensar na formação educacional nesse período, principalmente. Não estou falando que você tem que tirar os cursos superiores, mestrado, doutorado, lógico que não, mas aí não pode faltar, tem que ser de excelência. Quando que eu tenho que pensar, por exemplo, no mercado de trabalho? Ora, na idade ativa, né? Quando o cara está formado, tal, entendeu? É ali, né? Então, geração de oportunidade, trabalho e renda no adulto. Quando eu tenho que pensar, por exemplo, na política de previdência, de aposentadoria? Ora, quando a curva está descendo em termos de idade, né? Certo? Então, o que acontece? Quando o indivíduo já está mais idoso, mais velho, que sai do campo de trabalho, do mercado de trabalho, né? Perde um pouco a capacidade de trabalhar. Entendeu, queridos? Então, de repente, a nação fala para você, a gente não consegue pagar as aposentadorias. Como? Será que eles achavam, ingenuamente, que as pessoas não envelhecem e param de trabalhar? Não, né? É falta de preparo mesmo. Vocês entenderam? Então, quer dizer,
o estudo das populações, ele ultrapassa, gente, ultrapassa essa coisa de, quantas tartarugas tem ali, quantos peixes tem ali, ultrapassa isso, entendeu? Isso está diretamente associado a gente. Quantos somos? Quanto cada um de nós come? Quanto nós conseguimos produzir de alimento? Quanto temos que importar? Sobrou? Vamos exportar. Entenderam a ideia? Certo? Muito importante. Muito, 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 muito importante. Certo? Então, quer dizer, a partir do estudo populacional, a gente consegue ter noções muito claras, ecológicas de uma espécie, evolutivas da espécie, econômicas, políticas, entendeu? No caso da espécie humana, sociais, questão de habitação, por exemplo, questão de saturação das cidades. Entenderam a ideia? Então, quer dizer, são inúmeros, queridos, inúmeros os processos, né? Os fenômenos que a gente consegue evidenciar nas populações. A geografia tem uma área específica do estudo populacional, chamado demografia, certo? Então, muito importante, né? Quando você pensar em vários temas de vestibular, né? Migrações, seleção natural, mutações. Imagina, quando ocorre uma mutação, ela acontece em qual animal desses? Vai acontecer nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. É a mesma mutação? Não. Mas e esses animais vão ter sucesso reprodutivo para passar essa mutação para frente? Sei lá. E se tiverem? E se essa mutação for negativa? Ela vai aumentar na geração seguinte. Isso pode diminuir a população. Você percebe como eu não preciso decorar isso? Né? E isso dá o quê? Né? Dá um repertório maior para vocês, seguro para uma prova. Agora, e se essa mutação, por exemplo, que ocorreu nesses 3 indivíduos, ficar restrita a esses 3 indivíduos? Por quê? Porque eles não vão se reproduzir. Acabou. Mas isso não acontece. Como assim, querido? Acontece e muito. Os 2 casos acontecem. Você pode ter mutações que surgem e simplesmente ficam no indivíduo porque ele não teve a capacidade, né, de passar reprodutivamente lá para frente, certo? Pode diminuir a população porque ela é negativa e ela acabou passando para frente, entendeu? Por quê? Porque, no geral, nas outras características, o indivíduo era adaptado. E uma das características, né, que surge nele, que é a mutação, nele não se expressou, mas ele conseguiu passar para frente. E ao passar para frente, o que vai acontecer? Não sei, vou ver a população. Então, pode ser uma mutação que vai o quê? Diminuir a população. Pode ser uma mutação que vai o quê? Torná-la mais adaptada. Pode ser uma mutação que vai permitir que ela, né, colonize um outro habitat, por exemplo, se diferencie ao longo do tempo e dê origem a uma outra espécie. Entendeu? Uma outra espécie, não um indivíduo. Entendeu, queridos? Aí você fala assim, a bactéria se adaptou ao antibiótico. Uma bactéria? Na população de bactérias que está o quê? Infeccionando a sua garganta, você tem o quê? Vários indivíduos, muitos resistentes àquele antibiótico, muito sensíveis àquele antibiótico. Por que que muitas vezes a infecção pode ser muito difícil de ser tratada? Por quê? Porque sobreviveram para a geração seguinte os resistentes. E porque eu tomei um antibiótico errado, depois de 2, 3 dias, deixei de tomar, achei que eu estava melhor, acabou. E aí, o que acontece? Esses indivíduos que formam uma população de resistentes, reproduzem-se, e aí vão originar uma nova população maior de indivíduos adaptados e resistentes. Então, quer dizer, quando você tiver que escrever na prova, querido, lembre disso. A adaptação, ela não é uma questão individual, tá entendendo? Porque fica aquela ideia de que o ser humano se adapta. Eu estou num novo emprego, eu vou conhecendo as pessoas, vou conhecendo as funções e eu me adapto. E aí a gente leva essa ideia para a natureza. Então, a questão da adaptação, queridos, certo? Ela é a somatória de uma situação na população.
Então, uma parte da população sobrevive e cresce, formando uma nova população. Entenderam? Tudo bem? Está claro isso para vocês? Então, as populações são especialmente importantes. E elas devem ficar aí no pano de fundo para você entender um monte de coisas. Tá certo? Populações diferentes interagem. Então, você tem uma população de grama, certo? Tá? Servindo de alimento para uma população de bois, servindo de alimento para uma população de seres humanos. Então, quer dizer, a diminuição de uma população acarreta, né, consequências em outra população que depende dela como alimento. Então, use o termo população nas suas respostas. Você vai qualificar a resposta, você vai pontuar mais, entendeu? Você vai sair daquela zona ali de pressão por uma vaga tal, sabe? Vai subir o teu desempenho, o teu rendimento. É fundamental. Então, vamos lá. O que é uma população? Grupo de organismos da mesma espécie que ocupam uma determinada área geográfica num determinado momento, num determinado tempo. Tá claro para todos? Vamos lá, queridos. Então, quando eu falo de população, quantas espécies estão envolvidas? Uma. Só que nesse ambiente que você está vendo no slide, quantas espécies existem nesse ambiente? Não estou perguntando quantas espécies estão na foto. No ambiente eu vou ter muitas espécies, cada uma com a sua população. O conjunto de todas as populações de uma área geográfica num determinado intervalo de tempo, como é que eu chamo? Comunidade. Entendeu, queridos? Então, ao estudar população, eu consigo subir de patamar aí no meu entendimento e entender a comunidade também. Porque, por exemplo, eu preciso de áreas grandes ou pequenas áreas que se comuniquem para conservar e preservar Mata Atlântica. Vamos lá, queridos. Por quê? Porque a Mata Atlântica é um ecossistema. Ela tem o quê? Ela é formada por uma comunidade e pelos fatores abióticos, beleza? Mas o que é a comunidade? Várias populações. Então, se eu não permito que essas populações interajam, certo? Que elas se alimentem, tá certo? Que elas tenham relações ecológicas entre elas, tudo bem? Que elas interajam dentro dos próprios grupos populacionais, seleção natural e tudo mais, né? Que ocorra competição. O que acontece? Por que uma reserva, por exemplo, um parque natural, né? Uma área, unidade de conservação, ela simplesmente pode não atingir o seu objetivo, que é a preservação e conservação? Porque as populações ali dentro, tá certo? São menos numerosas. Eu posso já ter ali dentro processos de extinção acontecidos ou acontecendo. Entendeu? Então o cara fala assim, não, você tem um parque, vamos fazer um pequeno corte aqui no meio, abrindo uma estradinha. Porra, tá louco? Vamos colocar uma ferrovia. Tá doido? Mas a gente faz o quê? Uns buracos para os animais passarem por baixo. Ou coloca umas cordas em cima para os macacos irem de um lugar para outro. Tá doido? Entendeu? Então, o que acontece? Quando esses fragmentos não permitem a comunicação entre os componentes da população, o que acontece? Ora, os componentes não se encontram, os organismos não se encontram, não se reproduzem, as taxas de reprodução vão ser menores, né? A renovação da população não vai acontecer, a população vai diminuir. Opa, diminuindo a população A, eu comprometo a população B, que se alimenta dela, comprometo a C. Então, aquela unidade de conservação que foi planejada para preservar e conservar um trecho bacana, exuberante de Mata Atlântica, vai para o saco. Quer um exemplo? Parque Estadual da Serra do Mar. O que tem na encosta do Parque Estadual da Serra do Mar, no trecho da Baixada Santista? Bairros. Tem gente pra caramba morando. O que tem no sopé? Cidades. Você tem São Vicente, você tem Santos, você tem Cubatão.
Bertioga, Guarujá. Entendeu? Então, olha que louco, né? Você tem um parque estadual, cara, que é a principal estratégia para você o quê? Preservar e conservar um bioma que é um hotspot, né? Tem uma alta biodiversidade, super ameaçado, que é a Mata Atlântica, certo? E o que que você permite nessa unidade de conservação, né? Você permite urbanização, você permite obras, né? Como estradas de ferro, ferrovias, rodovias, entendeu? Portos, olha que bacana, portos, entendeu? Então, de cara, queridos, o que que acontece? Vamos lá. Você vai diminuindo áreas, certo? Substituindo essas áreas naturais por áreas de ocupação humana. No que você diminui essas áreas, o que que você faz? Você simplifica o ecossistema, por quê? Porque você diminui as populações, diminui as interações, altera as cadeias alimentares, acabou. Então você tem uma unidade de conservação, certo? Ali, legalizada, né? Certo? Sem efetivar a sua função. Onde aconteceu isso mesmo, né? O Parque Estadual da Cantareira. O Parque Estadual da Cantareira, ele é considerado por muitos autores um deserto de fauna. Você tem as árvores todas lá, você tem pouquíssimas espécies polinizadoras, então as árvores que estão lá, eventualmente, têm a sua polinização acontecendo, então, eventualmente formam sementes, eventualmente formam frutos, isso vai comprometer o quê? A fauna que depende disso, como alimento, vai comprometer a outra fauna carnívora que depende disso. Então, o que que você acha na Cantareira? Eventualmente, os bugios. Uma população dominante acabou crescendo muito mais do que precisava, que também acabou sendo dizimada, aí quase que desapareceu na ocasião da febre amarela. Entendeu? Então, quer dizer, você percebe, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é uma estrada, é uma casinha, é não sei o que e tal. Pois é, você acaba alterando totalmente, né? Desvirtuando totalmente o quê? Né? O objetivo inicial, né? Daquela decisão e implantação política, né? Que é o quê? A unidade de conservação. Ah, mas por que que eu preciso da unidade de conservação? Por que que eu tenho que valorizar a biodiversidade? Porque o que eu visto é biodiversidade. Entenderam? O que eu como é biodiversidade. O remedinho que eu uso é biodiversidade. Entende? Então, quer dizer, se eu não tenho biodiversidade para ser estudada, para ser preservada, para ser conservada, a minha pesquisa deixa de ter um propósito. Não tem um objeto. Certo? E aí o que acontece? Perco a biodiversidade sem conhecê-la. É um patrimônio. É um patrimônio. Certo? Queridos, pensem nessa revolução louca, nessa batalha louca aí da vacina contra o Covid, contra o coronavírus, né? Para proteger contra a Covid. Um monte de laboratório quebrando mó pau. E tudo isso em cima do quê? De biodiversidade, vírus. Entendeu como é que é? Se eu conheço pra caramba o vírus, eu sei fazer a vacina contra ele. Entendeu? E por que essa correria de patentear, de fazer os testes e tudo mais? Porra, porque você tem 3 milhões, né, de pessoas afetadas já, entendeu? Mais que isso, um monte de gente morta, entendeu? E aí? Os governos compram, as pessoas compram, é um dinheiro absurdo, absurdo, entendeu? Então, a biodiversidade está apoiada numa indústria fantástica de dinheiro, entende? Então, quer dizer, falta essa visão, né? Falta mudar o modo de lidar com a biodiversidade e, portanto, com as populações. Porque elas podem ser estudadas, elas podem o quê? Realinhar, redirecionar o tipo de desenvolvimento que teremos. Entenderam a ideia? Existem países como Equador, como Costa Rica, que uma parte importante do PIB, sabe de onde vem? Sabe de onde vem? Do turismo que vai para os locais atrás do quê? Da biodiversidade. Os parques
Os parques apoiam o PIB, entendeu? Então você tem um monte de pessoas que trabalham para os parques, em função dos parques, entendeu? Então hotéis, restaurantes, né? Guias, monitores, populações tradicionais estão lá dentro das unidades de conservação, índios, ribeirinhos, caboclos, quilombolas, entenderam? Então, quer dizer, Equador e Costa Rica. Você vai dizer que a indústria da Costa Rica, né? A indústria aí de transformação, né? Certo? Da tecnologia da informação, né? Componentes eletrônicos, minerais, é tão absurda? É nada. E eles têm um PIB o quê? Muito legal. Apoiado no quê? No modelo de desenvolvimento diferente. Equador também. Vocês entenderam? Então a gente não precisa ter indústria de ponta a ponta no país para empregar raciocínio pequeno. Tem que ser indústria de transformação, tem que ser indústria que envolva o quê? Componentes eletrônicos, né? Mercado digital, a cultura digital. Não, por quê? Entendeu? Então, quer dizer, a gente não pode abrir mão disso, dessas coisas que a gente tem. O Brasil, ele é mega biodiverso. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, a própria Caatinga, entendeu? Pantanal. Então, quer dizer, tudo isso, essa biodiversidade enorme é representada por quê? Conjuntos, muitos conjuntos de populações de espécies diferentes, que podem ser estudados, que podem ser preservados, protegidos, conservados, entendeu? Então, são discussões que saem daqui. Abram a cabecinha. Se tiverem dificuldade, entrem em contato comigo. A gente conversa, grava um áudio tal, com a tua dúvida, com a tua posição, com a tua opinião, sem problema, tá bom? Certo? Tudo bem, queridos? Ficou claro? Posso continuar? Sim? Muito bem. Então, olha que bacana. Então, nós temos um grupo original, tá certo? Aqui, ó, de população. Aí o que acontece? Esse grupo original pode permitir a formação de um outro grupo. Então, no mesmo ambiente, eu posso ter o quê? 2, 3 populações, né, de macacos, certo? Agora, a chegada de novos macacos num determinado grupo, como é que a gente chama? A chegada na população é um movimento migratório, chamado imigração, certo? A saída de macacos desse grupo populacional, certo? Para um outro grupo populacional ou para uma outra área, como é que eu vou chamar? Movimento migratório de saída, emigração. Tá claro? Quando a imigração, queridos, é maior do que a emigração, a população cresce. Quando a imigração é menor do que a emigração, a população que diminui. Por que a população? Por que nós teríamos imigração e emigração? Então imagina o seguinte: hemisfério norte, tá legal? Círculo polar ártico, tudo bem? Inverno rigoroso demais. O que acontece com muitas espécies? Dispersam, migram para o sul. O que acontece com essas populações do norte? Diminui. O que acontece com essas populações aqui no sul? Aumentam, entendeu? Então, normalmente, as migrações ocorrem por escassez de alimento, por rigores climáticos, entendeu? Por perda de habitat. Então, o ser humano destrói hábitats, alguns organismos que estavam ali, algumas espécies, conseguem o quê? Migrar para outros lugares, certo? Então, quando eu penso na espécie humana, isso está associado com o quê? Com a política do país, com oportunidades de estudo, com oportunidades de trabalho, entendeu? Com pressões que a gente considera que são ruins, por exemplo, violência, insegurança, entendeu? Certo? Questão aí da sobrevivência mesmo, né? Entenderam? Então, quer dizer, existem muitos motivos para migrar, né? Certo?
para sair de uma população, ou seja, ser um emigrante, e para chegar na população, ou seja, ser um imigrante. Tudo bem? Ficou claro para todos isso? Muito importante. Quando você pensa, por exemplo, vamos aplicar essa ideia aqui no vestibular. Quando você pensa, por exemplo, em corredores ecológicos, já ouviu falar? Então você tem o quê? Um fragmento de Mata Atlântica aqui, outro aqui, outro aqui. E eu crio um corredor ligando esses fragmentos. Por que isso é legal? Porque os machos e fêmeas desses fragmentos, que são geneticamente diferentes, podem se encontrar. E isso é fantástico, certo? Porque faz com que a espécie tenha maior chance de quê? De sobreviver. Isso é um tema de prova recorrente, cara. É importante. Então, quer dizer, se nos encontramos, podemos nos reproduzir, podemos ter filhotes, a população como um todo da espécie aumenta. Ficou claro isso? Certo? E aí o que acontece? Um outro exemplo super importante que cai em prova, não só o nome corredor ecológico, como mata ciliar. As matas ciliares, elas são obrigatórias por lei, você tem que recuperar as matas ciliares. Por quê, queridos? Vamos lá. Porque elas acompanham, né, os cursos d'água. Ao acompanhar os cursos d'água, o que acontece? Elas acabam passando por fragmentos. Então, elas são o quê? Meios que permitem o quê? Fala para mim. A movimentação entre grupos populacionais. O fluxo entre grupos populacionais. Quando alguém perguntar para você o que é uma espécie, é um grupo de organismos, certo? Muito semelhantes e que apresentam a capacidade de ter fluxo gênico entre si. O que é fluxo gênico? O meu gene e o gene, né? Tá certo? Da minha esposa, os meus genes e os genes da minha esposa, certo? Se combinaram no processo reprodutivo e podem ser encontrados no corpo da Glorinha, da minha filha. Então, quer dizer, entre eu e a Cris, minha esposa, ocorreu fluxo gênico. A Glorinha não tem só genes meus, nem da Cris, certo? Então, quer dizer, entre nós ocorreu fluxo gênico. Entre organismos da mesma espécie ocorre fluxo gênico. Se eu tenho fragmentos de um ambiente, nesses fragmentos ocorre o quê? Várias populações. O que é fundamental, queridos? Que entre esses fragmentos ocorra o quê? Fluxo gênico. Que os machos e as fêmeas se encontrem. Para isso acontecer, o que eu preciso? Corredores ecológicos. Tá certo? Tudo bem? Um exemplo de corredor ecológico é o quê? Matas ciliares. Tudo bem? Ficou claro? Quando você tem, por exemplo, uma praça muito arborizada na cidade, quando você tem uma alça de viaduto arborizado, quando você tem, por exemplo, o canteiro central de uma pista, né? De uma avenida, 23 de maio, por exemplo, tá claro? Certo? Arborizado. O que você consegue? Você consegue pontos para que as espécies possam se locomover dentro de um ambiente que não é o delas. Qual é o ambiente que não é o delas? A cidade. Mas elas podem se locomover e chegar em fragmentos e encontrar o quê? Seus parceiros sexuais. Encontrar o quê? Alimento. Encontrar o quê? Refúgio. Você pode ter fragmento maior e menor. Entendeu a ideia? Aí o cara fala assim, mas por que eu preciso de árvore na cidade? Então vamos expandir? O que a cidade é? Uma ilha de calor. Por conta do quê? Dos materiais usados. Areia, cimento, ferro, vidro, plástico. Certo ou não? Tudo bem? Né? E que mais eu tenho ali? Além dessa irradiação, absorção e radiação grande de calor. Ora, uma condição sanitária de qualidade de vida para a saúde ruim demais. O que as árvores permitem? Vamos lá, queridos. Transpiração.
aumento de umidade do ar, melhoria do quê? Da condição respiratória, cardiorrespiratória. Entendeu? Menos barulho, mais autoestima. Por quê? Nossa, por quê? Porque você acaba tendo mais estímulos, certo? Uma percepção melhor, mais legal, né? Que qualificam o ambiente. Então você vê árvores que contrastam com o cinza. Você entende? Você vê flores, você vê frutos, você vê animais que estão associados às árvores e por aí vai. Então já está mais do que provado, estudado, entendeu? O homem, né, se sente melhor quando ele constata a biodiversidade. Entendeu? Certo? Ficou claro a ideia, queridos? Ficou claro. Agora, o que acontece quando um grupo populacional deixa de receber migrantes, né? Deixa de ter o processo migratório? O que acontece? Né? E começa a sofrer pressão. O que ocorre com esse grupo populacional? Ele pode entrar em extinção. E aí você vai dizer o quê? Extinção local. Por quê? Porque a espécie ainda existe aqui e aqui. Todo mundo está vendo o que eu estou mostrando aqui? A espécie ainda existe aqui e aqui. Então, extinção local. Certo? Quando a espécie não existe mais na natureza, aí você vai dizer extinta na natureza, mesmo que ela exista num zoológico. Tá claro? Certo? A ararinha azul, endêmica da Caatinga. Não existe mais na Caatinga. Então, extinta na natureza. Você não encontra em zoológicos. Tá? Tudo bem? Ficou claro a ideia? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falei muito, né, gente? E aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Sim? Ótimo. Muito bem. Então, do mesmo modo que um grupo populacional ele pode desaparecer, ele pode aparecer, surgir, né? E qual é a origem, né, de um grupo? Como é que você coloniza, né? Certo? Como? A partir do quê? Da saída de animais, né? De organismos, por conta do quê? De um estresse ambiental aqui. Então, é pequeno, tem muito indivíduo, falta alimento, tá certo? Então, o que acontece? Sai. Exemplo, numa colmeia. Por colmeia, quantas abelhas ativas funcionando eu posso ter? Uma só. Mas a larvinha que está sendo alimentada pelas operárias com geleia real, ela vai se transformar numa rainha. Quando essa larvinha nasce, se desenvolve e nasce, ela sai da colmeia. E ela é acompanhada, sabe por quem? Pelas operárias que a alimentaram. Então, você vai ter, a partir daquela população, a possibilidade de quê? De uma rainha e das operárias, né, que cuidaram dela, a formação de uma outra colmeia. Elas vão enxamear e colonizar. Então, você tem um exemplo aí. Então, quer dizer, uma população, ela pode permitir a fundação de outra, a colonização de outra. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se essas populações não interagem, elas correm o risco de quê, queridos? Entrar em extinção. Tudo bem? Tranquilinho? Hein? Fala comigo. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, gente, isso aqui, ó, saiu de uma questão de vestibular, essa figura. Então, olha que interessante. Como eu sei se uma população, num determinado período, ó, 90, 91, 92, por exemplo, cresceu ou não? Então, eu preciso, não tem jeito, considerar o quê? As taxas de natalidade, nascimentos por unidade de tempo e mortalidade, mortes por unidade de tempo. Então, quer dizer, nasceu mais do que morreu, o que acontece? Vamos lá, né? Eu tenho um componente positivo. Morreu mais do que nasceu, eu tenho um componente negativo. Ah, então cresceu. Calma, tem um outro ponto, que é a migração. Então, queridos, quem aumentaria, em princípio, uma população? Natalidade
e imigração. Natalidade e imigração, em princípio, aumentam. Mortalidade e emigração, em princípio, diminuem. Então, como escolher o gráfico mais adequado? Vamos lá. Então, o que aconteceu em 90? Vamos lá, queridos. Vai, fala para mim. Nasceu quanto? 20%. Chegaram quantos? 10%. 20 mais 10, 30. Beleza? Morreu quanto? 8. Saíram quanto? 2. 8 e 2, 10. 30 menos 10, 20. Em 90, eu tive um aumento efetivo de 20%. Tá claro para todos? Facinho, né? Vamos para 91? Quanto nasceu? 22. Quanto chegou? Né? 22 mais 9, 31, certo? Quanto morreu? 10. Quanto chegou? Desculpe, saiu 15. 31 menos 15. Quanto dá? 16. Para tudo. Em 90, o crescimento efetivo foi 20%. Em 91, 16. Opa! Então, de 90 para 91, diminuiu a taxa de crescimento. Tá claro ou não? E aí eu chego na alternativa correta, que tem o gráfico que mostra que de 90 para 91 ocorreu uma diminuição. Entenderam o raciocínio ou não, queridos? Ó, o que nasce, o que chega. Beleza? O que nasce, o que chega. Menos o que morre e o que sai. Tá claro para todos? Natalidade mais imigração, dentro de um parênteses, né? No outro, mortalidade mais emigração. Faço essa conta, faço essa, tiro uma da outra e analiso o resultado. Tudo bem, queridos? E esse resultado tem que ser ao longo do tempo, para saber se houve o quê? Crescimento efetivo ao longo do tempo. Naquele momento, você consegue saber se a população, né, aumentou ou não. Mas um crescimento efetivo, né, você precisa analisar ao longo dos anos desse modo como eu te falei. Ficou claro para todos? Vamos lá, queridos. Ficou claro ou não? Agora, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, muito cuidado, estatística, os geógrafos falam para a gente, né? Estatística é um negócio perigoso demais. Então, por exemplo, né, vou usar o David como exemplo. Me permita, David. Então, por exemplo, digamos que eu coma um frango por dia. Beleza, queridos? E o David come 0 frangos por dia. Tudo bem? Então, o Ricardo come um frango por dia e o David come 0 frangos por dia. Certo? Na média, olha que louco, né? Na média, o Ricardo come meio frango, o David também. Só que o David morre de fome. Vocês entenderam? Certo? Então, o dado frio, cuidado, ele não reflete nada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, e ele tem que ser tratado de um modo legal. Se eu falo para vocês assim, nascem tantas crianças por minuto, é um dado legal? Fala para mim. Ele está mostrando um modo de falar de natalidade, não é isso? Então, nascem, por exemplo, 100 crianças por minuto. É legal falar isso? O que você acha? Não é legal. Por quê? Pô, o ciclo de desenvolvimento, de gestação, né, da criança é 9 meses, pô. Você está entendendo? Por que falar minuto? Você está entendendo que não há correspondência, não tem lógica, não tem sentido? Né? Então é um dado mal usado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, quer dizer, quando eu falo de natalidade, eu preciso considerar um intervalo de tempo que tenha a ver com o ciclo de vida. Do contrário, a coisa não é ruim demais. Então, se eu falo, por exemplo, tantas pessoas nasceram por ano, tudo bem. Tantas pessoas nasceram por década, tudo bem. Agora, intervalos muito pequenos não tem sentido, significado. Ficou claro a ideia?
certo? Agora, e se eu falo para você assim, morrem tantas pessoas por dia de atropelamento. Então, o que acontece? No caso da morte, a coisa é um pouco diferente. Por que é diferente, queridos? Vamos lá. Ora, porque você simplesmente tira a vida. A vida pode deixar de existir naturalmente, mas a vida pode deixar de existir porque eu fui comido, porque eu fui predado, você está entendendo? Porque eu estou doente e eu cheguei no pico do ciclo natural da doença. Entendeu como é que é? Vamos trazer para o ser humano, porque eu fui assaltado. Entendeu? Eu fui vítima de violência. Uma violência, né? Desse tipo, assaltante. Eu posso ter morrido por quê? Por conta de uma queda comum, por exemplo, em idosos, né? Eu posso ter morrido por conta do quê? De acidente de carro, atropelamento, bicicleta, por aí vai. Então, no caso da mortalidade, é interessante você perceber que, ora, o organismo está vivo, ora, ele está morto. Entendeu? Então, você pode considerar as causas naturais, tá certo? E pode ainda considerar o quê? Fatores que levaram à morte. Então, é diferente. Agora, quando eu falo de natalidade, não tem jeito. Você tem que considerar o ciclo de vida. Ficou claro para todos? Tudo bem, queridos? Ficou claro? Então, a taxa de mortalidade, ela pode ser um indicador de desenvolvimento. É o que acontece com mortalidade infantil, por exemplo. Ela pode ser um indicador social. Ela pode ser um indicador, né, que mostra a gestão urbana, como ela está acontecendo, por exemplo. Está entendido isso? Ficou claro? A imigração e a emigração, no caso da espécie humana, a mesma coisa. Ela pode mostrar diversas pressões sociais, diversas facilidades. Vamos dar um exemplo? Faz um tempo aí, Portugal, por exemplo, que normalmente tem uma população mais idosa, né, mais velhinha, estava estimulando a migração, certo? Né? A ida de imigrantes para lá, né? Imigrantes. Então, o que acontece? Alguns eles estão favorecendo mais. Então, por exemplo, você, português, que está no Brasil, quer voltar para o Brasil, para Portugal, eles davam uma série de benefícios. Pode trazer a família toda, você vai ganhar uma grana em euros por representante da família. A gente garante o quê? A gente garante que todo mundo que trabalha no Brasil tenha o tempo de trabalho contado em Portugal para aposentadoria, entendeu? E garante vaga em escola, né? E encaminhamento para trabalho. Então, o que quer dizer isso? São políticas de imigração. Isso estimula as pessoas a irem ou não? Sim. Né? Tudo depende do laço, do tipo de sentimento que você tem com o país. Né? Com o país onde você está, que você quer cair fora, e do país que estão te convidando para ir, entendeu? Então, no caso da espécie humana, existem outros pontos também, né? Refugiados, né? Certo? A guerra está associada à imigração e emigração, tudo bem? Certo? Questões de racismo, preconceito, né? Também está. Então, verifiquem isso, entendam isso. Então, quer dizer, as populações humanas, elas sofrem os mesmos princípios básicos das populações naturais. Mas porque somos sociais, a coisa amplia, diversifica. Está entendendo ou não? Agora, de modo geral, imigração e emigração está associado a causas climáticas, espaço e alimento. Beleza? Clima severo causa saída. Climas favoráveis causam chegada. Falta de alimento causa saída. Alimento abundante, chegada. Tudo bem? Espaço reduzido causa o quê? Saída. Abundância de espaço causa o quê? Chegada. Tudo bem? Parceiro sexual também. Tá? Ficou claro, queridos? Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Falem comigo, por favor. Tudo bem? Ótimo. Então tá aí, ó, um gráfico de questão de vestibular também. Então ele estava considerando aqui só o quê? Natalidade e mortalidade por 1.000 habitantes, certo? Então você percebe o quê? Né? 1890, nasceu mais do que morreu. Mas a situação se repetiu, né, em 1900, 1920,
40, 50 e 60. Mas tem uma coisa interessante aqui que chama atenção. O que, que é? Que a taxa de mortalidade ao longo do tempo diminuiu. No caso da espécie humana, a medicina garantiu isso. Melhores condições sanitárias garantiu isso. Entendeu? Certo? Melhores condições econômicas. Certo? Barateamento do quê? De alimentos. Entendeu? Diversificação de mercado de trabalho, né? Tudo bem? Tecnologia. Então, de modo geral, o aumento da qualidade, a melhoria da qualidade de vida está associada a isso, a diminuição da mortalidade. Não necessariamente o aumento da natalidade, mas a diminuição da mortalidade. Entendeu? Então, hoje, 80, 90 anos, o cara chega numa boa. Entendeu? Certo? Né? Então, importante, né, a gente conseguir relacionar essas questões. Agora, é o tipo de situação que acontece na natureza? Não. Entendeu? Não acontece. Certo? Por que não acontece? Vamos lá. Porque o homem muda a seleção natural sobre si. Entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Ah, pegou Covid, vai morrer. É isso? Não. Eu posso pegar Covid e ser assintomático e não morrer. Eu posso pegar Covid, ficar ruim, mas não grave e não morrer. Eu posso pegar Covid, tá certo? Ficar ruim e grave e não morrer e morrer. Agora, se eu tiver vacina, o que que acontece? E a vacina imuniza efetivamente as pessoas, né? O que que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou ter menos mortalidade por Covid. Então, o que que acontece? Vai continuar morrendo gente por diabetes, por derrame, por infarto, mas por Covid, né? Menos. Então, eu diminuo a mortalidade. Entendeu a ideia? Então, o homem, diferente de toda e qualquer outra espécie, ele altera a seleção natural sobre si. Então, quer dizer, se eu não sou adaptado, por uma questão de ciência e tecnologia, de conhecimento, eu posso vir a ser. Está entendendo ou não? Ficou claro isso? Muito importante. É a única espécie na natureza que faz isso. Tá? A gente altera os hábitats, altera os ambientes, transforma tudo para garantir o quê? A nossa sobrevivência. Entendeu? Certo? Praticamente nenhuma espécie faz isso. Pouquíssimas exceções. Tá, um formigueiro, um cupizeiro, tá bom? Mas de modo geral, né? Um ninho. Mas você percebe? A dimensão é muito diferente. Tá? Muito bem, queridos. Né? Uma outra maneira de expressar. Né? Então você tem mortalidade, natalidade. A diferença entre os dois vai dar o quê? Vai dar a quantidade efetiva de indivíduos que aumentaram na população. E você percebe que ao longo do tempo, isso é fundamental, a quantidade de indivíduos que nascem muda. A quantidade de indivíduos que morrem também muda por período. Você entendeu? Então, isso mostra o quê? Que existe um equilíbrio dinâmico, tá? Ou uma dinâmica. Então, na prova, evitem falar o equilíbrio, usar a palavra equilíbrio, porque na grande maioria das vezes ele não existe. Tudo, praticamente tudo, é muito dinâmico, entendeu? Então, quer dizer, a taxa de natalidade, ela vai variar, então, ela é dinâmica. A taxa de mortalidade também vai variar, então, ela é dinâmica, tá bom? Então, quando você se refere a um gráfico, ao invés de falar assim, o gráfico chegou num equilíbrio, chegou num patamar, né? Deixe claro na tua cabecinha que esse equilíbrio, ele é dinâmico, existem pequenas oscilações. Que esse patamar também, no caso de uma reação química, também desloca para um lado, desloca para o outro, equilíbrio, tá certo? Então você tem o quê? Quantidade de produtos variando, quantidade de reagentes variando, entendeu? A não ser que a reação seja reversível. Tá? Então guarde essa ideia, isso é importante, e sai daqui, tá bom? Alguma pergunta, queridos? Tudo bem ou não? Tá tudo bem? Legal, muito bem. Uma característica super importante das populações, tá certo? Distribuição e densidade. Então,
distribuição é um conceito bastante intuitivo, né? Como a espécie é encontrada espacialmente, como a espécie, os organismos que compõem a população, tá? São encontrados espacialmente. A uniforme, isso aqui não é comum na natureza. Uniforme. Isso aqui eu vou ter num canavial, certo? Uma plantação de soja, um do ladinho do outro ali, tá? Isso aqui é um padrão agrícola, tudo bem? Aleatório, bastante comum na natureza. Onde vai cair a semente? Entendeu? Certo? Onde está o organismo, né, que eu vou achar lá o pólen, né, o grão de pólen, tá? Que o pólen vai cair. Então, isto aqui é comum na natureza, aleatório. E o agregado também, né? Porque às vezes o que tem aqui? Vários bambus, e o próximo bambuzal está longe, mas você vai ter vários bambus, não é? Que é a mesma coisa. Na natureza, então, essas duas situações são mais comuns do que essa. Essa aqui é basicamente, né, um padrão agrícola. E a densidade, o que acontece, né? A densidade é a quantidade de indivíduos por unidade de área. Então, a distribuição vai te mostrar o quê? Vamos lá, queridos. A ocupação espacial, se ela é bem feita ou se há grandes vazios, certo? No caso da geografia, você fala em ocupação, né? Certo? Ocupação. Agora, a densidade, ela vai te mostrar se a população está o quê? Os indivíduos da população estão muito reunidos, né? E se o número é pequeno, se o número é pequeno e a área ocupada é grande, você tem poucos indivíduos por área. Por outro lado, se você tem muitos indivíduos numa área menor, a densidade é grande. Então, as áreas urbanas costumam ter grandes densidades. As áreas rurais costumam ter pequenas densidades, né, humana, tá certo? Isso permite o quê? Uma necessidade, uma demanda de serviços, né, políticos, sociais, econômicos, tá certo? De saúde, educação e por aí vai, no caso do ser humano, tá bom? Agora, fala para mim, se uma espécie tem uma baixa densidade, vamos aplicar a prova agora, por favor. Se a espécie tem uma baixa densidade e ela tem uma distribuição aleatória, a chance dela sofrer extinção é maior ou menor? Se a densidade é pequena, tem poucos indivíduos, e os indivíduos estão muito distantes um do outro, a chance é o quê? Maior ou menor de desaparecer a espécie? Maior. Maior. Ficou claro que isso cai direto. Entendeu? Por isso que a gente tem que pensar o seguinte, o que é estudar uma população? Estudar uma população é contar o número de indivíduos, é ver qual é a área que ele ocupa, entendeu? Definir que a densidade, para aquele caso ali, ela é perigosa. Por quê? Porque ela está muito baixa, entende? Então, uma maneira de você entender isso é o seguinte, já caiu na prova também, várias vezes, né? O que é o defeso? Você já ouviu falar? Defeso. Por que a festa do camarão é no meio do ano? Por que a gente consegue comprar camarão hoje no litoral de São Paulo mais barato do que já compramos em outras épocas, no meio do ano, né? Junho, julho, agosto. Por quê? Porque o período no qual o camarão se reproduziu, que é fevereiro, foi proibido por lei a pesca. Então, se eu permito a pesca no período da reprodução, eu vou diminuir a densidade mais para frente. Entenderam, queridos? Então, como é que chama isso? Proibir a pesca ou caça, principalmente em relação a organismos aquáticos, na época da reprodução. Como é que chama isso? Defeso. Acontece com a tainha, litoral sul do estado de São Paulo, tem uma festa muito tradicional chamada Festa da Tainha, no meio do ano. E por que você consegue ter tanta tainha, importante para as comunidades tradicionais, né? Importante também para turismo e tudo mais, né? Por que você consegue ter tanta tainha no meio do ano? Vamos lá. Porque em janeiro e fevereiro, certo? Quem for pego pescando tainha, cadeia, multas altíssimas. Funciona no país?
Funciona. Por quê? Porque o próprio pessoal, os próprios pescadores, tá certo? Indicam as pessoas que estão indo contra a lei, tá certo? Os infratores. Ah, mas e o pescador, o que que ele faz durante essa época? Ele recebe salário do governo. Então, o pescador já faz um tempo, ele tem carteira de trabalho, pescador. No defeso, ele é um pescador de camarão, ele vai até o governo, apresenta a sua carteira e tira o salário. Aqueles 2 meses, por exemplo. Aí ele é um pescador, né, defeso de tainha, ele vai lá no governo, apresenta a carteira e retira o salário dele. Não é legal? Você percebe? Então, quer dizer, o país, ele tem problemas, lógico que tem problemas, mas tem o quê? Situações extremamente interessantes, importantes, válidas. Por quê? Porque as pessoas pensaram a situação. O grande problema é quando a gente não pensa a situação. Então, por exemplo, a Covid, ela foi pensada? Não. Além de não ter sido pensada, né, ela foi o quê? Tratada contraditoriamente. Entendeu? A educação, ela é efetivamente pensada? Não. A saúde? Também não. Entende? Então, se a gente tivesse um pensamento populacional, a gente transferiria o quê? Essas informações, esses conhecimentos para essas áreas. De que modo que elas teriam que atender melhor a população. Só para encerrar, né? O SUS, não sei se vocês sabem, eu posso falar porque eu conheço a área e tal. O SUS é um dos melhores modelos, prestem atenção, por favor, SUS e saúde, modelos do mundo. Por que que não funciona? Porque o SUS nunca foi implantado para atender 200 milhões de pessoas. Você entendeu? Então, é um modelo legal? É. Então, quer dizer, pensei no modelo? Pensei. Mas pensei que para aplicar eu tenho que atender a população? Não. Por isso que não funciona. A educação é a mesma coisa. Entendeu? A aposentadoria é a mesma coisa, por exemplo. E aí, a cada governo, você tem que ficar apagando incêndio. Ah, não funciona, não funciona, não funciona. Hospital de campanha, né? Um auxílio emergencial, entende? E por aí vai. Tá bom, queridos? Tá? Então, espero que você tenha percebido que a ecologia ela é um instrumento de análise fortíssimo, você entende? Fortíssimo. Né? Por isso que os grandes cursos de economia e administração, eles têm ecologia. IBMEC, tá? FGV, INSPER, tá? Todos eles têm ecologia. Todos. Certo? FEA, na USP, tá? Então não é à toa, não. E só para encerrar, né? É muito rápido agora, não quero atrapalhar vocês mais e me perdoe novamente por ter atrasado, né? A distribuição em relação a sexo, cuidado, sexo é uma coisa, gênero é outra, tá? Sexo está associado com a estrutura biológica, macho ou fêmea. Gênero é outra história, está associado com a sexualidade, né? Construído ao longo do tempo. De que modo que o organismo se entende, né? Se entende, né? E de que modo que ele expressa a sua preferência. Então, isso é construído socialmente, tá bom? Idade, biometria. Então, peso, altura, tá certo? E escolaridade. Então, você pode estudar as populações usando o que você quiser, querido. São censos, né? Que o IBGE também faz. O IBGE é uma instituição, né? Autárquica, né? Trabalha super bem, faz trabalhos maravilhosos, né? Entendeu? Então, você vai chegar à conclusão, ó, uma base da pirâmide, né? Base larga, uma população jovem, né? E ela é estreita lá em cima, então tem poucos indivíduos idosos. O que aconteceu aqui, né? Uma base mais estreita, né? Indivíduos que vão envelhecer rápido aqui, ó, né? Então, em pouco tempo, o que vai acontecer? A taxa de natalidade desta população vai diminuir e desta aumentar, porque você tem uma base de indivíduos que vão crescer, se tornar ativos reprodutivamente falando, entendeu? Então não é difícil, né, analisar as pirâmides populacionais, tá bom? E vou parar por aqui. David, pode falar, por favor. Professor, você pode voltar, acho que no terceiro slide, aqui lá que tem as imagens de imigração e imigração, por favor?
Então, minha dúvida é o seguinte, naquela última imagem que tem o processo de extinção, então o processo de extinção não necessariamente significa que, tipo, a espécie como um todo vai deixar de existir. Então, tipo, E é só uma determinada para usar a população. expressão extinção local, tá? Extinção local e extinção na natureza. A ararinha azul, ela não só está extinta localmente, porque ela era endêmica da Caatinga, como ela está extinta na natureza, tá bom? Às vezes você tem populações pequenas, então você vai dizer o quê? Risco de extinção, vulneráveis, mas ainda não estão extintas na natureza, tá bom? Ah, E uma tá, beleza, população beleza. pequena, ela pode entrar em extinção. Tudo bem, queridos? Mais alguma pergunta? Não? Tudo. Não? Só mais uma, professor, rapidinho. Opa. Se eu interromper, por exemplo, o contato entre as populações, por exemplo, naquela segunda imagem de cima, sabe? Tem chance de ocorrer, depois de muito tempo, né? Ocorrer um isolamento reprodutivo, né? Aqui não. Aqui não, por quê? Se você tem esse fluxo gênico entre esses grupos populacionais, a chance de ter o isolamento reprodutivo é pequena, porque o fluxo gênico impede isso. Agora, aqui sim. Ó, ela está isolada. Então, você pode aqui sim ter o quê? A especiação, entendeu? Então, você teve isolamento geográfico, ó lá, né? E ao longo do tempo você pode ter sim o isolamento reprodutivo. Quando você tem fluxo gênico entre as populações, não, tá bom? Tá, mas aí se ocorrer isolamento reprodutivo, eu já não posso mais considerar da mesma população que... Não, não. Aí são espécies diferentes, então você Ah, tem tá, populações beleza. diferentes, tá bom? Tá, beleza, beleza. Valeu, professor. Valeu? Gente, obrigado. Beijo para Rosa, vocês. Por favor, entrem em contato com as dúvidas, com os resumos, entendeu? Para falar sobre uma opinião, para ver se ela está correta, sobre o seu argumento, se está correto. Tanto faz, vocês não me atrapalham, nunca, tá bom? Façam os exercícios, vão fazendo os exercícios, né? Todos os exercícios, por favor, tá? E podem me procurar assim que vocês quiserem, tá bom? Boas aulas, bom final de semana, professor, feriado rapidinho. e descanse. Fala, querido. Professor, Então, eu posso afirmar que o homem altera a seleção natural com a vacina? Você pode dizer com certeza que o homem não sofre a seleção natural como qualquer outra espécie, os efeitos. Por quê? Porque ele altera, entendeu? Ele altera a seleção natural. Quando ele aprendeu a fazer fogo, a cozinhar, ele estava fazendo isso. Quando ele inventou meios de locomoção, também, entendeu? Quando ele inventou eletricidade, ele parou de dormir quando escureceu, ele simplesmente acendeu a luz, entende? Então, quer dizer, o homem é a única espécie que efetivamente altera drasticamente, intensamente a seleção natural, entendeu? Uma mulher que não tem dilatação na cintura pélvica para que ocorra o nascimento, faz. A gente pega simplesmente, faz um corte na altura do útero e tira o bebê. Isso, há 100 anos atrás, era morte para os dois. Entendeu, querido? Então, o homem, certeza, é a única espécie, tá certo? A espécie humana, que altera drasticamente, mas intensamente, a seleção natural e o seu próprio poder adaptativo. Tá bom? Então, a gente, tipo, pode falar que ele altera também fazendo a transgenia? Sim, a transgenia. Nossa, ele altera o poder adaptativo de outras espécies, né? Tanto que uma das causas da extinção é humana. Você entendeu? Uma das causas é humana, com certeza, né? Certo? O homem, por exemplo, ele modifica o patrimônio genético das espécies. E ao modificar o patrimônio genético das espécies, né, ele faz com que algumas espécies sejam mais adaptadas do que outras. Se você pegar uma espécie transgênica e levar para o campo, você vai ficar impressionado, né? Como ela ganha na competição de outras, entendeu? Certo? Então, ele altera muita coisa, muita coisa. Por isso que o grande adjetivo para o ser humano é modificador da natureza.
e não destruidor. Ele modifica, entendeu? Altere o modo de falar sobre a espécie humana em suas redações e em suas respostas, entendeu? Ele é modificador, tá bom? Certo? Deixa eu sair, gente, senão eu vou criar um problema aí. Quem vem depois? Entendi. Obrigada, O Bruno. professor. Quem vem depois de mim? O Bruno. Pede desculpa para o Bruno, por favor, tá bom? Valeu, queridos. Tchau, tchau. Bom final de semana, tá? Fiquem bem. Valeu. Tchau, professor. Valeu. Bom final de semana. Você também. Tchau, Tchau. professor. Valeu, queridos. Tchau.